Salve, sejam bem-vindos a mais um react deste canal e hoje vamos estar vendo Deus da Trapaça, a nova trupe Loki, Shumatsu no Valkyrie. Loki que é outro dos personagens de Shumatsu que simplesmente foi, colocaram a luta, fizeram a luta e depois começou a vir 500 sons. E agora está a vir mais, né? Que agora eu sei que tem aí o do Nova Trupe, do meu Mal, e ainda tenho outro do Anirap para gravar. Mas tipo, o Loki é um personagem maneiro. Eu acho que o Loki é um personagem, como é que eu digo, legal de ter bastante música, porque ele é interessante de certa forma. Dá para fazer ele de muitas formas diferentes, seja para o rock que já foi feito, ou para uma interpretação mais, como é que eu digo, subjetiva, que é o que eu espero aqui do Small normalmente. O Loki ele é um personagem arrombado e desgraçado, um vilão, que obviamente ele não é o vilão principal, deixe isso bem claro, mas é o vilão de Shumatsu que é desprezível e que tu queres ver perder de certa forma já instantaneamente por todas as coisas que ele acaba fazendo. Ele é claramente colocado em um pedestal de vilania pelo autor com a backstory dele e por todas as formas que ele lida com o seu próprio senso de que o que ele faz pelo que ele quer, né? Então vamos ver como é que o meu mano Zemal vai interpretar o Loki e eu vou falar mais de Loki conforme o Zemal também for interpretando na música, né? Porque o Zemal ele é o famoso, ele gosta de interpretar até o dicionário 4, né? Vamos ver como é que o Zemal vai fazer. Meu caro Loki, vulgo uma pessoa que facilmente existiria na vida real. Pérfido, tão malévolo, nórdico, me diz o quão supérfluo é confiar no ótico. Se você sabe que o oponente na sua frente é o Deus Loki, que se molda de uma forma que não dá pra distinguir. Preenche seu campo se me convém, questão de um segundo aparece em 20, 50, 100. Coisa de outro mundo muito superior a você. A morte é branca e a sentença é gargalha até morrer. Como em um passe de mágica, quem cê viu que tava aqui já não mais tá. Acho que é hora de parar de rir, começa a chorar. Que no meio entre tantos e tantos não sabem onde o Loki tá. Dá pra mudar e ninguém para. Se sua casa caiu, só muda de cara. Como pode ser tão vil, rei da trapaça, da corte o gol misterioso, nunca acaba a graça. Dá pra mudar e ninguém para. Se sua casa caiu, só muda de cara. Como pode ser tão vil, o rei da trapaça, e mesmo sem o assassino, seu gosto ele nunca para. Lindo, mas que É aquilo, eu acho que do Loki, esta primeira parte foi obviamente o refrão é maravilhoso já. Tipo, a forma como o Zemal faz o verso já deixa o refrão maravilhoso, mas o primeiro ponto, primeiro verso e ponto, já é a ver com a luta em si. Acho que do Loki, a luta eu sinceramente acho mais, como é que eu digo, o ponto mais fraco dele, que é na luta. Já a backstory e os sentimentos, a forma como os sentimentos dele são tratados, eu acho muito mais interessante. Pelo facto do Loki ser um vilão da vida real fácil, que é... Na vida tem muita gente que a inveja e o querer o que o outro tem é basicamente o que meio que acaba e faz a pessoa fazer atos vis, seja da forma que for. E o Loki representa basicamente aquele, vamos dizer assim, o amor como é que eu digo? O amor corrompido, aquele que ama e não ama, que é o amor dele é, como é que eu, ele é resumido em simplesmente um ato que ele sente só por ele mesmo e não pela outra pessoa realmente. Que é, ele gosta do que ele tem, mas ele não exatamente gosta de ver o que ele gosta feliz. Eu acho que ele tem o sentimento sim, de realmente gostar de ver ela sorrir, mas é mais importante ainda para o Loki ter o que ele quer ter, em vez de simplesmente só ver ela sorrir. E é isso que faz o Loki ser tão desgraçado e literalmente destruir tanto a vida dele, tanto a vida da Brunhilde, pelo facto de, ok, se eu não posso ter ela,
foda-se, ninguém vai ter. Eu vou ser infeliz, tu vais ser infeliz, ela vai ser infeliz. Todo mundo aqui, ninguém vai ser feliz. Se eu não posso, ninguém pode. Esse é o Loki. E tem muita gente que acaba tendo esse pensamento e que faz coisas estupidamente contra, como é que eu digo? Contra a vertente humana, contra os... eu não encontro a palavra, não é dever humanos. Ética humana. Coisas contra a ética humana só pelo fato de que se eu não posso ser, o outro também não pode. E essa pessoa existe na vida real. E é do tipo de pessoa mais perigosa possível, na minha visão. Então, eu acho maneiro como o Loki é colocado em Shumatsu como antagonista que, por mais que desse para ter uma redenção, ele insiste no erro. E é isso que faz ele se perder no fim. Por mais que tenha, a redenção existe, a opção existia lá. Ele tinha como se redimir de uma forma que, por mais que não tivesse tanta salvação, tinha como. Mas o Loki insiste no erro e acaba com ele morto na luta. E é isso aí. Mano, bora continuar aqui, né? Voltando do refrão. Ai, caralho. Por você eu vivo igual bobo. Um sorriso tolo é suficientemente belo pra você poder me pagar. Loki ri demais, oh Deus. Tipo, este é o ponto em que o Loki está certo, onde ele está tendo o que ele quer. O problema é quando vem o ponto de mudança e ele não consegue manter a si mesmo e a sua dignidade nesse ponto, né? Ultrapassa, me diz que cê faz pra ter tanta graça. Mas quando ele surgiu, você se viu meio a mentiras e se tornou civil. Então o sangue errado cai em suas mãos, foi por mim. Loki me parece um ser ruim. O sorriso que eu via não me soe, mas foi por ti. Bate me parece um bom fim, como em um passe de mágica. E aqui já colocado no verso 2 que o Semal coloca com extrema... Tipo, o Semal fez aqui extremamente bem o verso, simplesmente, que é... Enquanto o Loki estava simplesmente interagindo com ela, tipo, sem o meu mano Siegfried, acho que é Siegfried, algo assim, ou Sigurd, acho que era Sigurd? Eu não lembro se era Siegfried ou se era Sigurd, acho que é Sigurd. Foda-se, o cara, né? Enquanto ele não existia, o Loki era alguém bom. Ele literalmente só pregava peças para ver o sorriso dela. Quando ele surgiu, o Loki literalmente se tornou um ser vil. A inveja tomou conta dele. Quando ele surgiu, você se viu meio a mentiras e se tornou civil. Então o sangue errado cai em suas mãos, foi por mim. Loki me parece um ser ruim. O sorriso que eu via não me soe, mas foi por ti. Bate me parece um bom fim. Tá aí de novo, a morte me parece um bom fim. Que é, ele acaba tanto com... Isso, eu acho que essa morte me parece um bom fim. Dá para dizer que isso simboliza muita coisa sobre o Loki pelo fato que, tanto em relação ao que ele queria para o Sigurd, de certa forma, que é simplesmente tirar ele do caminho, tanto para o como ele acaba com a vida de todo mundo ao seu redor com isso, tanto a do Sigurd, de certa forma, a da Valkyria também, a da... Mano, eu não me lembro o nome dela agora, mas tanto com a dela, tanto com a dele mesmo, que é, ele nunca mais vai ver o sorriso que ele gostava de ver, tipo, ponto. Como em um passe de mágica, quem cê viu que tava aqui já não mais tá. Acho que é hora de parar de rir, começa a chorar, porque no meio entre tantos e tantos não sabem onde o Loki tá. Dá pra mudar e ninguém para, se sua casa cair, só muda de cara. Como pode ser tão vil, rei da trapaça, da corte o bobo misterioso, nunca acaba a graça. Dá pra mudar e ninguém para, se sua casa cair.
coração. É, Lock Up, mais um portão. Pelos 9 reinos via, mais que visão. É, troca posição. Se camufla, sumiu, yeah, só muda a feição. Fim da luta, tão frio, frio. É, como se faz o ódio gargalhar. Um sorriso é o que é preciso pra sair da dor, do ódio, rancor. Mesmo que a boca não fale, o modo que o bobo age é por amor. Como em um passe de mágica, quem cê viu que tava aqui já não mais tá. E aquilo, eu vejo realmente o Loki ele age por amor, mas acho que isso é uma coisa que muito canal de react não pega ao ver a música, por causa que a música, muitas vezes músicas de Loki tratam o Loki de uma perspectiva 100% mais do próprio Loki, né? Não uma perspectiva de alguém falando sobre o Loki. Mas o amor do Loki, eu não diria que é um amor direcionado à Brunhilde, agora me lembro o nome dela, consegui falar, é foda, mas não é um amor 100% direcionado à Brunhilde, é um amor direcionado a ele mesmo, de certa forma, que é, ele ama o sentimento de ter ela por perto e de ver ela rir, mas quando ele não tem mais, ele não, simplesmente não quer isso para outra pessoa. Então é uma coisa mais de, como é que eu digo, um amor mais em relação a ele mesmo. É o que eu sinto, não a ela. Porque obviamente se ele realmente tivesse um amor direcionado 100% a ela, ele não fucking acabaria com a vida dela só por causa que ele não tem ela. Que é hora de parar de rir, começa a chorar. Porque no meio entre tantos e tantos não sabem onde o Loki tá. Dá pra mudar e ninguém para. Se sua casa cair, só mudar de cara. Como pode ser tão vil? O rei da trapaça, da corte o bobo misterioso, nunca acaba a graça. Dá pra mudar e ninguém para. Se sua casa cair, só mudar de cara. Como pode ser tão vil? O rei da trapaça, e mesmo sem o assassino, seu gosto ele nunca para. Mano, como música do Loki, eu não diria que é a minha favorita, por causa que tem a do Marquinhos, que eu acho que é muito... Marquinhos? Acho que é do Marquinhos, que era aquela com mais rock, que eu achei, ainda colocaria acima, mas esta música para mim ficou perfeita para descrever o Loki em questão de, como é que eu digo, subjetivamente. Acho que eu daria provavelmente um 8.5 para a música. Eu gostei da música, eu achei ela maneira. Ela foi bem da hora. Aquilo, a parada é que simplesmente, acho que eu já falei mais ou menos tudo que eu tinha a falar sobre o Loki. O Loki daria para tipo, ser trabalhado melhor. Eu acho que no fim da luta, de certa forma, se calhar no meio da luta, fim da luta, daria para ter sido melhor aplicado. Daria. A luta não foi perfeita, mas pô, a maioria delas não são, né? Eu acho que daria para tipo, ter feito algo mais, como é que eu falaria, mais trabalhado no quesito de fazer a morte dele ser feita de outra maneira, se calhar. Mas, bom, o que foi feito eu não acho ruim. A luta foi rápida e unilateral, foi, mas o Loki estava meio que... Acho que também é uma forma do autor descrever o quão errado o Loki estava para o quão correto o Simo estava na situação. Por causa que muitas das vezes lutas, tanto em Shumatsu quanto em outras obras, também servem para descrever, de certa forma, meio que as perspectivas de cada personagem. E o Loki, ele é alguém com uma perspectiva na luta completamente deturpada do que amor é. Enquanto que o meu mano Simo, ele é alguém que age puramente por altruísmo. Até literalmente, pelo menos na obra, cada tiro que ele dá, ele conta cada uma das vidas que ele tira e ele se culpa eternamente por cada vida que ele toma. Então ele é uma pessoa que, por mais que tira vidas, ele sente uma enorme culpa e ele faz isso pelos outros, para defender a sua terra, porque não existe uma outra forma, não existia uma outra forma de fazer aquilo, de certa forma. Porque ele não poderia simplesmente deixar os caras invadirem a sua terra e ficar parado. Ao mesmo tempo, ele se culpa enormemente por cada vida que ele tira no exército, porque muitas das pessoas que estão no exército às vezes nem sempre escolheram estar lá, né? E temos uma visão de alguém extremamente altruísta contra alguém extremamente que só pensa em si mesmo. E, obviamente, uma derrota unilateral
onde o altruísmo é quem deve vencer neste caso, né? Pelo menos é quem deveria estar correto na maioria das situações. Então, eu gosto muito da luta, não pela luta, mas pelo que ela traz por trás, de certa forma, por mim. É isso. Essa é a minha opinião sobre a luta do Loki e sobre o Loki. Ainda que provavelmente eu vou ter que falar mais sobre o Loki ainda, porque eu tenho uma outra som do Anime para gravar. Eu vou ter que tirar palavras da minha cabeça e tirar mais argumentos, sei lá de onde. Mas é isso aí. Obrigado a quem assistiu até aqui. Inscreva-se no canal quem não tiver inscrito. Ativem o sininho. Deixem um like. Compartilhem o vídeo para dar aquela ajudada. Comentem aí o que é que vocês acham do Loki, da luta como um todo, quais as vossas opiniões. Venham na descrição que vai ter o vídeo original também. Venham lá também dar aquela ajudada no meu Mano Mal, que ele merece muito. Então passem por lá. Na descrição também vai ter o canal de lives, então tem aquela passada no canal de lives para dar aquela ajuda. 4 ou 5 da tarde estou fazendo live, então colhem lá por essas horas para ver se estou em live ou não. E agora sim, até mais, fui!